Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje tem 6 entrevistas. Nós fomos até ao congresso da BAG, promovido na última segunda-feira no Sheraton, em São Paulo, e tivemos a oportunidade de conversarmos e gravarmos com o ministro Nery Geller da Agricultura, com o diretor técnico da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Antônio de Pádua Rodrigues, com a secretária da Agricultura do Estado de São Paulo, Mônica Bergamaschi, com o deputado federal Luiz Carlos Reinze, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, com o presidente do Fórum Nacional Sucroalcooleiro, que é André Rocha, e terminamos com uma entrevista com o professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, José Luiz Tejon. Então nós vamos já na abertura do próximo bloco, a entrevista gravada em São Paulo com o ministro da Agricultura, Nery Geller. Ministro Nery Geller, quais são as perspectivas que o senhor tem a nos anunciar na questão da cana-de-açúcar aí até o final do mandato da presidente Dilma? Na verdade, tem várias ações que estão sendo implementadas pelo Ministério da Agricultura. Uma delas foi a renovação do ProRenova, que ele contempla aí o financiamento para tanto da indústria para fazer o investimento na produção de cana, como também os produtores. Tem uma questão de endividamento que está andando, que estamos discutindo, e também o aumento da mistura, que é necessário em função do aumento da produção e a necessidade de nós acharmos demanda para essa produção, para aquecer um pouco mais o mercado e, consequentemente, ter uma rentabilidade melhor para o setor. Então, são as ações que estão entrando dentro do Ministério da Agricultura. Nós estamos dando apoio a isso. Obviamente que isso tem ajustes no Ministério de Minas e Energia e também pelo Ministério da Fazenda, e está bem encaminhado lá na Casa Civil. Ministro, o senhor trouxe um dinamismo maior ao Ministério da Agricultura e o senhor traz na sua bagagem, o senhor foi deputado federal, que o senhor conhece muito bem não só os trâmites da Câmara Federal, como também o senhor conhece bem a burocracia do Ministério da Agricultura. O que o setor de cana poderia esperar de um futuro, de um novo mandato da presidente Dilma Rousseff? Com certeza o compromisso da presidente Dilma é muito forte com o setor. Nós sabemos que existe a crise com a cana em função do aumento da produção e do desaquecimento do consumo, mas em todas as esferas, tanto nas linhas de crédito quanto na questão de programas de armazenagem, está sendo contemplado toda a produção, acesso à inovação tecnológica, que é muito importante, são programas específicos para que o nosso produtor possa acessar inovação tecnológica. Então, com certeza, muitas coisas estão andando, a produção avançou e muito. Em termos de logística, também os investimentos estão sendo feitos, muita coisa pode estar acontecendo. Acabamos de conversar com o ministro da Agricultura e está dizendo que a cana-de-açúcar persiste na agenda da presidente Dilma, caso ela se reeleja. Dá para se entender que a presidente Dilma tem a cana-de-açúcar na agenda governamental nesse primeiro mandato dela? Olha, poucas foram as ações, né? E todas as ações, eu diria que foram ações de curto prazo. Então teve alguns programas como a ProRenova, que é a questão de financiamento de plantio de cana-de-açúcar. Esse ano houve uma redução no limite de financiamento pelo governo. Teve a ação da redução do PIS/COFINS no etanol hidratado. Mas todas essas ações amenizaram muito pouco a crise que o setor frequenta e enfrenta nesse momento. Sem a inserção do etanol na matriz de combustíveis, sem a definição clara de qual é a participação do etanol no mercado de combustíveis e sem uma valorização do etanol tributando
combustível que polui. Em benefício do etanol, ou seja, a volta da CID, eu diria que pouco resultado daria. Se isso não fizer parte da inserção do governo dela, não tem solução para o setor. Nós vamos continuar assistindo empresas fechando e o setor diminuindo de tamanho. Na verdade, o que acontece hoje é que o mundo todo precifica o açúcar, inclusive, em função do que acontece com o etanol hidratado. O etanol hidratado hoje passou a ser a referência para 100% do faturamento dos produtores. Quando o governo tomou a decisão de tirar a CID da gasolina, ele está prejudicando o setor hoje, em termos de potencial de preço no etanol hidratado, de 20 centavos de reais por litro. É o que nós estamos pagando essa conta. Se você imaginar que uma tonelada de cana você faz 80 litros, ou seja, R$16 que nós estamos perdendo de potencial de faturamento por essa política da retirada do imposto que dava competitividade ao etanol. Aí você vem em seguida o etanol anidro. O etanol anidro tem como referência o preço do etanol hidratado. Então, a cana para o anidro também está sendo prejudicada. E quando você vai para o mercado de açúcar, o mercado de açúcar faz essa leitura. Ou eles vão para o hidratado ou eles vão para o açúcar. Não tem outra alternativa. Nós temos ainda 200 milhões de toneladas de cana que vai para o hidratado. Então, a política de combustível hoje precificou 100% do nosso faturamento. Isso traz um prejuízo de potencial de faturamento por safra de 10 bilhões de reais. A cana é o dinheiro que falta para o fornecedor de cana, é o dinheiro que falta para as usinas, né? E sem a volta, sem essa correção, não adianta dizer que está na agenda, porque o que precisa ser feito é muito mais do que ações pontuais, mas sim ações de longo prazo. Nós vamos ter uma antecipação do final dessa safra 2014-2015? Vai ser muito diferente de região para região. Se você me perguntar em Araçatuba, sim, Araçatuba com certeza, mas mesmo em Ribeirão Preto, essa safra deve ter ao final de novembro. Goiás tem um aumento de produtividade de 4,5%. Então, o problema crítico da safra está no estado de São Paulo e de diferentes compartimentos de região para região. Vai sim ter então unidades que vão terminar a safra no início de outubro, como vai ter unidades que podem entrar até o mês de dezembro. Secretária, quais são os efeitos da seca no nosso interior do estado? Nós tivemos grandes prejuízos causados por essa que é a maior seca dos últimos 84 anos. Então, na safra de verão, mesmo na safrinha, tivemos bastante problema com enchimento de grão, as vagens, as espigas até se formaram, mas os grãos com menor peso e menor qualidade. A cana-de-açúcar também sentiu. Outras culturas até se beneficiaram, então produz um pouco menos, o preço melhora em relação da baixa quantidade ou até da concentração de açúcares, como por exemplo o caso de algumas frutas. Mas na verdade, na maior parte dos casos, quando a gente trata de volume, nós perdemos bastante. Então, para esses casos em específico, é que nós temos no âmbito da Secretaria de Agricultura, para atender principalmente micro, pequenos e médios agricultores, com renda até 1.600.000, nós temos o FEAP, com o seguro, subvencionando o seguro. Então, além daquilo que é subvencionado pelo governo federal, o Estado também subvenciona mais uma outra parte. E aí, claro, o pagamento é feito conforme todas as regras que são as seguradoras que trabalham e atuam em todo o país, conforme o nível de perda, é uma parte que é reembolsada. Nós fizemos também alguns financiamentos emergenciais. Então, todas as linhas do FEAP, à exceção do Protrator e do Proimplemento, que tem juro zero, todas as linhas, o juro é de 3% ao ano. E que, se pago em dia, ainda tem um bônus de adimplência e vai a 2,25% ao ano. Então, nós fizemos linhas emergenciais também para ajudar aqueles que não tinham seguro, principalmente, ou até os que tinham. E também postergamos os vencimentos daqueles que tinham financiamento. Então, quem tinha financiamento, comprovado o problema da seca, nós simplesmente pegamos a parcela vencendo e jogamos para o final do financiamento para dar uma pequena trégua. Então, a gente sabe que isso não resolve. Criamos também uma linha de irrigação, que evidentemente temos que esperar também o volume hídrico aí melhorar para que possa ser melhor usada, mas nós fizemos medidas aí paliativas para esperar que essa grande estiagem perca seus efeitos. O presidente da BAG, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, na abertura desse congresso aqui em São Paulo, ele fez uma justa homenagem ao governador Geraldo Alckmin, dizendo que o etanol só se sustenta no Brasil em função das ações do governador Geraldo Alckmin. Como é que a senhora vê essa declaração, a senhora como secretária da Agricultura, do governador Geraldo Alckmin? Olha, fico muito feliz que é um reconhecimento por uma ação que foi feita há muito tempo, né? Quer dizer,
Não foi preciso chegar a essa crise sem precedentes que a gente está vivendo no setor sucroenergético para que essa atitude fosse tomada. Isso já é ação de 2003, então já faz bastante tempo que o São Paulo reduziu a arrecadação para 12%, já numa tentativa de valorizar mesmo todas as externalidades positivas, seja do ponto de vista de renda, de emprego e da questão ambiental. Quando a gente vê isso, em parte, se perder por conta de uma política maior equivocada, a gente sofre, principalmente quem vive aqui na capital, a gente sofre os efeitos dos próprios veículos que circulam aqui o dia inteiro com combustível mais poluente. Então a gente sente isso na qualidade do ar. Ele é menos sensível para quem mora em outras regiões do país. Mas acho isso muito bacana, porque na esteira também vieram outras medidas para a cogeração de energia, de uma certa maneira antecipando essa crise grande que a gente está vivendo hoje. Inclusive não há água até para geração de energia, ainda que tenha sido priorizado. Então eu fico muito feliz e isso demonstra uma percepção, né, do governador desde sempre com a importância do setor sucroenergético para São Paulo. Presidente, quais são as perspectivas que nós temos para a cadeia produtiva sucroenergética, especificamente para o setor de cana, etanol e bioeletricidade até o final desse ano? Bem, eu acho um ano difícil. Eu não vejo soluções de curto prazo por conta do governo federal. Acho que o governo tem uma agenda política preocupada aí com o calendário eleitoral. Acho que não tomará nenhuma medida que pode ser considerada de caráter impopular antes das eleições, o que é ruim, porque na realidade está havendo uma transferência de problema. Quer dizer, o governo, ao criar dentro da política econômica um subsídio, né, à gasolina, uma política de preço, de controle do preço da gasolina, que não segue nenhum parâmetro internacional, seja na formação de preço ou outra empresa petrolífera que faça a mesma coisa, ao diminuir a carga tributária no combustível fóssil, ao contrário do restante do mundo que tenta ou aumentar o do fóssil ou valorizar o do renovável, mas o governo colocou que essas questões são fundamentais para se manter a meta da inflação, que o governo está tendo muita dificuldade em alcançar. Então fica parecendo que qualquer solução para o setor vai de encontro à política econômica que quer manter ou quer tentar diminuir a inflação, coisa que o governo, como falei, está tendo dificuldade de conseguir. Então, em função disso, nós esperamos que qualquer medida a ser tomada pelo atual governo só vai acontecer após o fim do calendário eleitoral. Mesmo outras questões como a mistura do etanol no anidro, pelo cronograma de testes apresentado, nenhuma medida vai ser tomada esse ano. O que a gente acredita é que os testes, onde nós havíamos uma reação forte da Anfávia, que estava muito segura no que ela colocava antes, que teria um problema o aumento da mistura, foi comprovado que não existem testes que dizem isso, muito pelo contrário, os poucos testes feitos no passado indicam que não haveria problema nem ambiental, nem de questão nos veículos, desempenho dos veículos, essa mudança na mistura, mas os testes vão ser feitos aí até o final de setembro, início de outubro, quando o governo poderá, num primeiro momento, alterar a legislação, que é o que o setor reivindica, para depois, negociando dentro do ambiente em que o setor possa também ter rentabilidade, possa acontecer esse aumento da mistura. Quer dizer, no ambiente atual também, você querer aumentar mistura, aumentar a produção de etanol sem ter rentabilidade, sem ter sustentabilidade econômica para o setor, é um contrassenso. Presidente André Rocha, o senhor participou no último dia 23 de maio de um jantar que reuniu as principais lideranças do setor agrícola e pecuário do Brasil no Palácio da Alvorada, um jantar com a presidente Dilma Rousseff. A impressão que o senhor teve pós esse jantar, que na verdade foi a primeira demonstração de apreço da presidente publicamente ao setor sucroenergético? Bem, no primeiro momento uma grande esperança, né? Não tivemos um jantar capitaneado pela senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, a presidente e todos os ministros que estavam lá presentes, ministro Luiz Mercadante, ministro Nery Geller, o ministro Miguel Rosseto, também tanto o presidente quanto o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, o ex-senador Osmar Dias, todos eles com a visão clara
que o setor atravessa um mau momento, uma grande crise, uma visão clara que medidas do governo, não com a intenção de prejudicar o setor, mas com a intenção de tentar melhorar uma outra situação, acabaram tendo um efeito colateral de prejuízo ao setor. Então havia um reconhecimento de todos com relação a isso. Tivemos a expectativa de uma agenda rápida, tanto com a presidente quanto com o ministro. Temos que reconhecer que desde fevereiro estamos tendo muito contato com os ministros, principalmente da agricultura, do desenvolvimento da indústria e comércio, das cidades. E logo em seguida tivemos uma excelente reunião com o ministro da Casa Civil, o ministro Aloysio Mercadante. Voltamos a ter contato tanto com o MEDIC, quanto o ministro Mauro Borges, quanto o ministro Nery Geller. E havia uma expectativa de avançar, não só na questão da mistura, mas em algumas questões no Ministério da Fazenda. Um dia antes eu havia tido, juntamente com os presidentes do CEMIG e da Biosul, uma reunião com o ministro Mantega. Então havia uma expectativa de podermos avançar em alguns pontos. A questão da desoneração da folha de pagamentos, a questão de incentivos à bioeletricidade, o nosso setor voltar ao Reintegra, e outras questões. Logicamente, temos as cobranças sempre da política com a gasolina, na questão da CID e outras questões fundamentais. Havia uma expectativa que nós pudéssemos resolver ou caminhar para resolver o problema. Há uma percepção do entendimento do governo com relação a isso, mas o fato é que não houve avanço. Quer dizer, de lá para cá, nós não tivemos ainda um encontro com a Presidente da República, esperamos cobrá-lo agora nessa semana. E esperamos ter uma nova rodada com o ministro Aloysio Mercadante, que ficou responsável por coordenar esses esforços, seja com o Ministério do Desenvolvimento do Comércio, da Agricultura, Minas e Energia ou o Ministério da Fazenda, quando a gente espera poder avançar com alguma coisa. Quer dizer, são questões que podem ajudar a melhorar o momento que passamos, mas que não irão resolver o nosso problema. O nosso problema, para ser resolvido, ele passa por uma política clara do preço da gasolina, passa por uma questão que possa incentivar de maneira fiscal e tributária o nosso setor, dando um diferencial aos combustíveis fósseis. E também nós vamos precisar, havendo essa perspectiva de volta da rentabilidade do nosso setor, precisamos também discutir a questão econômica das empresas. Esse é um problema que nós precisamos discutir. E dos fornecedores também, lógico, da cadeia produtiva, da indústria base. Se 2014 já é um ano perdido, aliás, havia uma sinalização no final do último ano, 2013, de que 2014 seria realmente um ano perdido, o senhor aposta que com eventuais, na possibilidade de uma reeleição da presidente Dilma e uma mudança da agenda da presidente em relação ao governo, ou então na hipótese de Aécio Neves, do PSDB, ou então Eduardo Campos, do PSB, poderem saírem vitoriosos dessa campanha eleitoral presidencial, o senhor acredita que já em 2015 o setor possa ter um horizonte mais promissor? Acredito que o cenário para 2015 é um cenário mais promissor, um cenário de mais importância, onde o setor será visto com maior importância. Acredito que é o início, né, de um novo momento, o início da solução dos problemas. Quer dizer, não é um ano que nós vamos conseguir, de uma maneira só, resolver todas as questões que envolvem toda a nossa cadeia produtiva. Acho que seria um bom começo. Espero que ainda esse ano nós possamos ter medidas, algumas, como eu disse, assim, antes das eleições, mas não medidas que vão resolver o nosso problema, mas que ajudem a minimizar toda essa crise que nós passamos, e depois do período, depois das eleições, medidas que possam já ajudar a fazer isso, independente do cenário eleitoral. Acredito, o setor tem um futuro muito grande, quer dizer, seja pela questão do etanol, seja pela questão da bioeletricidade, seja pela questão do açúcar e seja também pela questão do carbono. Quer dizer, eu acredito que o mundo agora, que a economia mundial começa a melhorar em alguns países, como os Estados Unidos, a China continua na mesma toada de crescimento, eu acredito que o mundo vai voltar a valorizar a questão ambiental, ao invés de valorizar apenas a questão econômica, que tem acontecido, infelizmente, nos últimos 5, 6 anos. Então, eu acho que o setor é um setor que deve receber investimentos. Eu acho que é uma oportunidade para quem quer investir no setor, pegar o setor que hoje está em baixa, o setor que tem várias empresas endividadas, várias empresas com dificuldades, e fazer os seus investimentos. Porque eu acho que o mundo vai precisar do etanol, o mundo vai precisar da bioeletricidade, o mundo vai precisar dos bioplásticos, dos biocombustíveis
para a aviação. Então é um setor promissor. Agora, nós precisamos que medidas sejam tomadas de imediato, porque são poucos que vão conseguir sobreviver em 2015 num cenário como 2014 ou como 2013. O setor tem feito o seu dever de casa, o setor voltou a aumentar a sua produtividade agrícola, o setor está investindo em pesquisas, em novas variedades de cana, em irrigação para poder resolver a questão agrícola. Agora, a questão financeira pesa muito, o custo financeiro, o alto endividamento do setor é muito complicado, quer dizer, em toda a cadeia produtiva, seja nas usinas, seja nos fornecedores, a incapacidade hoje da própria indústria de base, a indústria de base perdeu aí metade do seu faturamento, você conhece mais do que isso, que a sua região é a região onde tem as principais indústrias de base no país. Então, o setor está muito massacrado e começa a criar também um problema político, porque existem várias cidades que dependem, seja da usina, né, da unidade industrial aí que processa cana-de-açúcar, seja da indústria de base. Então, quando você pega esse cenário que os municípios estão sofrendo aí com a queda de participação do FPM, onde você pega unidades parando as suas atividades, vendendo sua cana, você deixa de ter um ICMS que vai ter um impacto no próximo ano, a cadeia produtiva sofre impacto porque você começa a demitir, você diminui as refeições, a ocupação dos hotéis, do supermercado, etc., você leva a crise em muitos municípios brasileiros. Você pega o estado de São Paulo, a cana está presente em 450 dos 600 e poucos municípios. Você pega algumas unidades da federação, como o caso de Goiás, Mato Grosso do Sul e Alagoas, que a participação econômica do setor é muito importante, quer dizer, não é tão grande em termos nominais quanto em São Paulo, mas proporcional é muito grande. Em alguns lugares onde a participação social, o nível de emprego gerado, como o caso de Pernambuco, o caso de Alagoas, Paraíba, é muito forte. Então, quer dizer, essa crise do setor é uma crise sistêmica que traz prejuízo não só à balança comercial, não só à Petrobras, né, mas o país como um todo. Então, o que a gente precisa é que a sociedade entenda esse problema, veja não só quem está hoje diretamente afetado, mas que possa também apoiar as medidas que serão tomadas, não para socorrer o setor, mas para socorrer uma cadeia produtiva e, de certa forma, o país. Nós queremos que diminuir o problema da balança comercial, queremos diminuir a crise na Petrobras com a importação de gasolina, ou que ela tenha que fazer hoje, produzir a gasolina do nafta para não aparecer no balanço que ela está pagando caro. Quer dizer, nós não queremos essa maquiagem, não queremos esse problema para o país. Deputado Heinz, eu queria que o senhor fizesse rapidamente um balanço desses 3 anos e meio. O senhor que tem sido um dos maiores líderes de defesa do setor da agropecuária na Câmara Federal. Olha, o que nós temos frente à Frente Parlamentar da Agricultura hoje, da agropecuária, né? Nós estamos nos organizando. Eu estou em Brasília há 16 anos, mas a cada ano que passa a gente tem conseguido fortalecer a Frente Parlamentar da Agropecuária. E essa organização se deve basicamente às nossas entidades. Vamos citar em primeiro lugar aqui a Abrapa, né? A Abrapa nacional, dos produtores de algodão, a AproSoja também, né? Tem dado uma força muito grande. Nós conseguimos juntar e conversarmos com a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, a própria CNA tem participação e algumas federações mais diretamente, como é o caso da Federação do Paraná, a Federação do Mato Grosso, que já tem uma participação mais direta conosco, a própria Federação de Agricultura aqui de São Paulo, né? Então várias federações estão juntos conosco, a própria Sociedade Rural Brasileira, a gente está juntando as entidades e dando força entre nós parlamentares, com mais de 200 deputados e senadores, e também as entidades que a gente está procurando juntar, né? Para quê? Para fortalecer justamente o setor do agronegócio brasileiro. Então, várias são as demandas que nós enfrentamos. Expliquei, por exemplo, a questão do Código Florestal, que foi uma luta de 13 anos. Nós começamos em 2001, conseguimos agora em 2014, no dia 5 de maio, saiu o decreto regulamentando para fazer o cadastro ambiental rural, mas foi uma luta que a nossa frente participou em 13 anos. Nesse momento, um problema seríssimo que nós enfrentamos é a questão indígena, né, e a questão quilombola, que também pega no Brasil inteiro, vários estados, seja no meu Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, seja no Paraná, seja no Mato Grosso do Sul. Então, esse é um outro tema extremamente preocupante que nós estamos linkados e ligados com as nossas entidades de classe defendendo nesse momento.
Outra questão são questões trabalhistas que nós temos nesse momento, como é o caso da NR31, com mais de 250 exigências que seguramente os produtores não podem cumprir. Falo na agricultura, mas também esse problema vale para as empresas, para as indústrias, né? Para os serviços, para o comércio da mesma forma. Cada um segmento hoje, se tiver que cumprir essas NRs do Ministério do Trabalho, a coisa é muito complicada. Por isso, alguns dos temas que nós estamos trabalhando, focando, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o único setor que está dando certo no Brasil. Vemos aqui a palestra do nosso Samuel Pessoa, onde ele colocava o crescimento do Brasil no ano passado, por exemplo, o que foi? 2,3%. Mas se não fosse o agronegócio, chamado agronegócio, nós teríamos um crescimento negativo. Da mesma forma, nesse ano de 2014, a previsão do Brasil crescer é 0,6%. Agora, se não fosse os 3,2% do agronegócio, da agropecuária brasileira, nós não teríamos esse crescimento. O crescimento dos outros segmentos são negativos, então o único setor que está dando certo, e ainda é um setor que muitas vezes não é respeitado pelo próprio governo federal. Deputado, eu queria que o senhor respondesse mais como engenheiro agrônomo que o senhor é, do que como parlamentar. Qual é o papel do produtor brasileiro nessas eleições presidenciais? O produtor tem um papel fundamental, ele sofre, ele sabe o que sofre, então ele tem que participar desse processo, seja nos seus parlamentares estaduais, parlamentares federais, aqueles que efetivamente lhes representam, né? Da mesma forma, os governadores dos estados, ele tem um papel importante, e a questão também da eleição presidencial. Acho que nós temos que ter uma mudança no país, a forma ideológica como as questões são colocadas nesse momento não podem permanecer. Então os produtores, produtoras do Brasil inteiro têm um papel fundamental. Veja, se nós fizermos crescer a economia do país a partir da agricultura, a partir da pecuária, da pequena propriedade, da média ou da grande, não interessa. Nós somos responsáveis hoje, se pegarmos desde a porteira do produtor até chegar à mesa do consumidor, 40% dos empregos desse país. Nós temos uma força muito grande. E se não fosse o agricultor lá na ponta, pequeno, médio ou grande, não interessa o tamanho dele, em qualquer canto do Brasil, né? Você não toma café, você não almoça, você não janta. Então você que participa, digamos assim, como produtor rural, tem também enxergar essa questão, essa visão de você tem um papel importante nessa mudança. É um momento em que o voto é diferente, o voto de qualquer pequeno produtor, médio, do maior empresário do Brasil tem o mesmo valor. Então, por isso você tem que participar desse processo para eleger pessoas sérias, competentes, honestas e principalmente para nós combatermos a corrupção que está agraçando no nosso país. Professor Tejon, o senhor coordenou pelo 4º ano seguido uma pesquisa para a BAG, uma pesquisa que inclusive chamou muita atenção dos participantes aqui do Congresso da BAG. Eu queria que o senhor comentasse de uma maneira assim, bastante sintética os resultados desta pesquisa e o que mais lhe chamou a atenção nesse levantamento de informações. Este 4º estudo, ele corrobora os anteriores. Nós passamos a observar que o cidadão urbano, uma pesquisa realizada na cidade, né, para auscultarmos e levantarmos as percepções que o cidadão urbano tem com relação aos assuntos que envolvem o agronegócio. E, neste caso, foi uma pesquisa com relação ao eleitor brasileiro nas 5 maiores cidades das 5 regiões do país. Então, é uma pesquisa extraordinariamente urbana de grandes cidades como São Paulo, Salvador e outras. O que a pesquisa trouxe é que me parece muito óbvio, e eu não sei porque que ela espanta. E ela traz um óbvio na sua essência, que é quando as pessoas são questionadas sobre a importância do agronegócio, e são pessoas leigas da cidade, agronegócio para elas é comida, agronegócio para elas é emprego, agronegócio para elas é bebida, agronegócio para elas é melhor qualidade de vida para o pessoal do interior, agronegócio para elas é etanol, é biodiesel, é melhora de poluição. Então, quando você fala com essas pessoas, eles não têm um preconceito instalado na cabeça e rapidamente eles decodificam agronegócio como coisas obviamente boas para eles.
Então o que acontece? Você pergunta, qual é a importância que você vê no agronegócio para o país? Dá mais de 90%. Qual é a importância que o agronegócio tem para a sua cidade? Mais de 85%. O agronegócio gera emprego na cidade também? Mais de 90% diz que sim. Então você tem indicadores assim acima de 75%, 80% nessas questões sobre qual é a percepção que o eleitor tem do agronegócio, que são percepções elevadas. Contribui para a economia, contribui para o comércio, contribui para o emprego, contribui para a vida, contribui para... Enfim... E então, quando perguntamos nessa pesquisa se votaria em candidato que tem descaso com o agronegócio, as pessoas dizem não. Acha importante que um presidente da República tenha um plano e que preste atenção e apoie a agricultura brasileira. Não, diz que sim, quer dizer, essas questões, elas para nós que estamos vendo isso já há algum tempo nas cidades, vai se repetindo. Então, não nos surpreende, porque é tão óbvio. Agora, o que nos surpreende é que algumas vezes pessoas do próprio ramo acham que os indicadores são otimistas demais. Eles não são otimistas, eles são simplesmente óbvios. Agora, quando você questiona coisas que são da desinformação, coisas que não são da compreensão, quando entra em temas de, por exemplo, árvore. A árvore eu acho que o Brasil não protege. Defensiva, acho que precisa fiscalizar mais. Então as pessoas têm informações ou desinformações nas suas cabeças em temas mais nevrálgicos, que não são percentuais maravilhosos e positivos. Mas quando você questiona a importância do setor, quando você questiona a importância do produtor, do agricultor, na minha forma de ver, dá simplesmente um resultado que é óbvio. Eu acho que não haveria ser humano algum no mundo que iria achar que não é importante você ter abastecimento, que não é importante você ter agricultura, que você ter pecuária. Na verdade, é o que termina dando. Então, o trabalho foi feito com eleitores, procuramos ali também identificar segmentos de comportamentos de eleitores urbanos com relação ao tema que envolve a consciência do agronegócio. 37% dos eleitores nós consideramos como agroconscientes, são pessoas da cidade que compreendem muito bem. Então nós perguntamos, o problema de porto, o problema de estrada. Esse pessoal da cidade já está com muita informação. Vê nos telejornais, vê na internet, caminhões atolados, problema de porto, fila para descarregar mercadoria, vai num Ceasa, vê o problema dos pequenos produtores, vê o problema dos hortifruti. Então o pessoal da cidade tem uma noção de que o problema de infraestrutura prejudica o agronegócio, que isso faz mal, que pode aumentar o nível de custo e provoca inflação. Então, para nós, o que a pesquisa mostrou não é algo que nos surpreendesse. Agora, é aquela coisa, isso está assim como prioridade número 1 do cidadão brasileiro? Não, sabe por quê? Porque a pesquisa também nos mostrou que cerca de 60% dos eleitores não acreditam que no Brasil possa faltar alimento. Então, como isto não é um temor, não é um medo, como tem medo de perder emprego, como tem medo dos hospitais, da saúde pública, como tem medo dos ônibus, do transporte, como tem uma série de medos, estes medos ocupam a prioridade número 1 desse eleitor tipicamente urbano. Então, a grande maioria do brasileiro não passa na cabeça dele que vai faltar alimento, ao contrário do povo chinês, que tem uma efetiva preocupação com poder faltar alimento. Então, o tema do agronegócio, ele nunca é assim espontâneo na cabeça das pessoas, porque ele não é uma prioridade clara. Tem comida, tem etanol na bomba, as coisas estão lá. As coisas estão prontas e disponíveis para consumo. As coisas estão lá para o consumo, tem os hortifruti, ou seja, as coisas estão lá, não está havendo nunca, não há uma escassez. E há um bom tempo, né, que o Brasil é um país que não tem este drama da escassez, esse problema. Então, como ele não está acentuado na cabeça das pessoas, ele não é algo assim que está lá, notório,
e que as pessoas falam por livre e espontânea vontade. Agora, o que tem de positivo nesse trabalho é que ele está instalado na mente das pessoas, ele é percebido à medida em que você conversa a respeito disso, e ele é valorado. Como ele é perceptível, ele é trabalhável e ele é valorado, ele representa um ponto muito inteligente de plano de governo, um ponto muito inteligente de campanha política. Ou seja, o que nós quisemos mostrar é, olha, se você falar do agronegócio e do que ele significa, você não vai perder voto, você vai ganhar voto. Aliás, esse foi inclusive o recado que o senhor deu ao final da entrevista coletiva e também da sua apresentação em plenário. Exatamente, ou seja, ele gera voto. Mas agronegócio, a palavra agronegócio, ela tem que ser explicada. A palavra agronegócio. Agora, o que é o agronegócio? Quando você começa a fazer as pesquisas, as entrevistas, agricultura e pecuária, verdura, legumes e frutas, a feira, a padaria, mas em 30 segundos qualquer cidadão compreende efetivamente. E quando compreende o agronegócio por ser alimento, comida, saúde, essa coisa toda, é lógico, quem vai ser contra? Portanto, para nós que fazemos o trabalho e já acompanhamos isso, o que as pesquisas revelam é muito óbvio, e é normal, e é racional, inclusive. Transformar isso em alguma coisa de maior valorização do setor, maior velocidade das decisões públicas, transformar isso em algo que possa receber por parte da governança pública mais atenção, foco e prioridade, compete aos líderes do setor. Agora, o que é que eles ficam sabendo com essa pesquisa? É positivo, está instalado e pode usar. Então tem que melhorar consideravelmente o diálogo e a comunicação com esse cidadão urbano. Porque ele sabe isso por alto, não é um processo educativo que esteja chegando a ele, ele vai pegando coisa aqui e ali, da mídia, da imprensa, da TV, da internet, isso não está estruturado. Então, se o setor se estrutura para fazer uma educação mais organizada, vai encontrar ali respaldo potencial genial. Inclusive assuntos esses de inclusão social através do campo, empreendedorismo através do micro, do pequeno produtor, cooperativismo, não é só das grandes fazendas, das grandes escalas. Professor, a propósito, o setor, ele se apresenta bem à comunidade de forma institucional? Ele não se apresenta bem à comunidade e você pode reparar que não há. De vez em quando, uma empresa ou outra faz alguma ação. Uma empresa, iniciativa privada, de vez em quando o Banco do Brasil faz um comercial na TV, mostrando o agronegócio de ponta a ponta, uma outra empresa. Nós não temos uma orquestração efetiva de um diálogo educativo com a sociedade urbana. Então, me surpreende por esse lado positivamente que o setor tem até níveis elevados de concordância de que ele é muito importante para o país. Porque não é porque o setor se orquestrou para fazer. A própria mídia passou a fazer, por ser relevante. E aí a pesquisa também nos mostra. Mais de 60% dos entrevistados eleitores dizem que a mídia brasileira passou a dar muita importância. Então é pelo próprio jornalismo, pela própria mídia, que às vezes também, equivocadamente, é maltratada às vezes por alguns segmentos do próprio agronegócio, que dizem que o jornalista só fala mal. Não é verdade. Isso é coisa... Nós às vezes raciocinamos em 2014 com a mente de 1994. Essa crise do etanol, professor Tejon, ela se traduz numa mídia espontânea extraordinária. Eu acompanho o setor há 30 anos, eu nunca vi tanto artigo de representantes da academia, jornalistas, formadores de opinião, chamando a atenção da sociedade e do governo, principalmente por essa crise. Do ponto de vista do marketing institucional, isso é positivo? Então, nós não terminamos por não ter realmente uma utilização de uma pressão da sociedade mais clara, que fizesse com que os próprios tomadores de decisão a nível público tivessem um pouco mais de receio de fazer o que fizeram. E talvez não tenha por essa mesma coisa de não acreditar que o cidadão urbano levasse em consideração. Leva, aí que está, talvez as linhas de comunicação do setor todo pudesse ser uma linha de comunicação muito mais voltada ao aspecto da poluição, do meio ambiente, do que tanto na relação dos 70% do preço da gasolina.
Eu só uso etanol no meu carro. Me parece que houve uma pesquisa da Única, há uns 4, 5 anos atrás, que havia um percentual, se eu não me engano, 18%, parece, se eu não estiver enganado, mas por aí, de cidadãos que usavam etanol independente da relação dos 70%. No meu caso é esse, eu não vejo o preço. Eu coloco etanol por um prazer e por uma vontade de ter ali um cheirinho que não é o da gasolina. É minha decisão e talvez comigo tem mais um percentual de pessoas. Talvez esteja aí a principal ação comunicacional do ramo, trabalhando na inspiração de pessoas. O mundo hoje exige que você inspire pessoas. Quando eu brinquei lá no auditório com relação ao Buddy, lá o Cake Boss, né, o camarada que faz bolo, que é um sucesso no mundo inteiro, foi muito para provocar isso. Pô, um camarada vem aqui, ele faz bolo bonito para a avenida, para o shopping center, porque ele faz bolo. As pessoas vão lá tirar fotos, se apaixonam pelo Buddy. Se é possível fazer isso com o Buddy, imagina com outras coisas. Mas tem que ter um talento, né, comunicacional e inspiracional do consumidor, como é em tudo. As pessoas se apaixonam por desejos, por designs, por coisas. E isso tem que ser trabalhado, talvez, de um jeito diferente do que a gente vem trabalhando, de um jeito talvez mais racional e mais mecanicista. No caso do etanol do biodiesel, trabalhar, puxa, a importância que tem quando você coloca lá um tanque com etanol ou biodiesel, a importância que isso tem para a vida do seu filho, para a vida da sociedade, para a sua vida, para a sua respiração, e talvez isso você quebre essa relação tão terrível dos 70% que um governo decide manter o preço da gasolina baixo e você fica perdido porque você está preso nos 70%. Por que tem que ser 70%? Ah, porque com gasolina eu vou rodar mais. Para alguns, talvez para uma parte, metade, 60% seja assim. Mas se para uns 17, 18 não é, talvez você leve para 35%. Claro, tem uma margem, até um limite, mas o dia que o etanol ficar mais caro que a gasolina, aí eu vou pensar na relação de desembolso ali. Mas enquanto estiver lá um pouquinho abaixo, para mim, está ótimo. Professor, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Sucesso a vocês.